Olá, boa noite, boa noite. Hoje vamos fazer uma live sobre como a psicologia positiva pode reduzir os riscos psicossociais, pode ajudar a reduzir os riscos psicossociais. E farei essa live junto com a Kátia Paiva. Ah lá, já chegou, bem-vinda, bem-vinda, Maria Amélia. Hoje vai ser um papo muito legal, né, sobre a psicologia positiva e os riscos psicossociais. Vamos esperar a Kátia pedir para entrar ali. Pede ali, Kátia, por favor. Clicando no sinalzinho. Tá me ouvindo? Isso. Apareceu aqui para mim. Já já entra. Olá, Bem-vinda! boa noite, Ju. Tudo Tudo bem? bem? Tá me vendo direito também? Estou te vendo, estou ouvindo bem. E você está me ouvindo bem? Ah, que bom, tô te ouvindo bem também. Boa noite Boa a noite. todos. Um prazer estar com você, Ju. Prazer é meu. Eu tô tentando só baixar aqui, menina, que eu não sei. Eu fiz uma vinculação do meu celular com o computador, aí ele fica fechando a tela o tempo todo. Então, de vez em quando, eu vou passar o dedinho aqui, é por isso, ó. Ele fica. Entendi. É para Ah, dar um toque para é, ele. Dar um sim. toque aí para ele acordar. É, para ele acordar, é. Então, bem-vinda, né, para começar, né? Bem-vinda, meninas também, bem-vinda, Cris. Obrigada. Hoje a gente vai falar, né, sobre como a psicologia positiva pode ajudar aí a reduzir os riscos psicossociais. E também vou dar umas pinceladas também ali no breathwork, né? A Kátia vai falar Sim. bastante sobre gestão Vou e falar vai sobre ser uma finanças, né? sobre finanças também, gente. Soube que tem finanças positivo. Olha que delícia isso. Achei fantástico isso. E vamos lá, né? Kátia, eu vou pedir então para você se apresentar e aí depois eu me apresento também, por favor. Boa noite a todos que estão chegando aí, a Maria, a Cris, né? Todos vocês. Parece que tem mais uma pessoinha aqui, a Ju. E quem mais? Eu acho que só, né? A Janice, já já o pessoal Isso, a vai chegando. Janice. Eu me chamo Kátia Paiva, eu sou de Minas Gerais, moro em Araxá, né? E hoje eu estou como mentora do bem-estar e riscos psicossociais. Sou também analista, né, e consultora comportamental e educadora financeira há mais de 15 anos, Olha só que né? Que eu legal. venho do mercado financeiro, eu fui bancária por mais de 33 anos. Olha só que legal. É Você isso aí. trabalhava em qual banco, Kátia? Passei por 4 instituições no Brasil. Olha só. Inclusive, uma era internacional, né? Que era de Hong Kong Olha que legal, baita experiência, né? Meu Deus, também. que legal. Muito Então, bom. Um e eu, prazer estar aqui com você para a gente trazer aí esse assunto novo ainda, né, Ju? Apesar de já tem muito tempo falando sobre a NR1, né? Falando da inclusão dos riscos psicossociais na NR1, e a gente vem com uma novidade da psicologia positiva fantástico, né? sim, é verdade. Eu vou então também me apresentar aqui, eu sou a Juliana Cristina Balbo, também sou analista judicial do TRT aqui de Santa Catarina, mas também sou mentora de desenvolvimento humano, baseada na psicologia positiva, virtuologia e breathwork, né, que é exercícios respiratórios, neurociência da respiração, né? E estou aqui tendo que passar, cara, que coisa que eu fui fazer hoje que agora eu não consigo me desfazer. Estou tendo que passar o dedo o tempo todo. Passa o dedinho É, aí. mas aí, né, nisso eu acabei formando minha mentoria também, né, mergulho no flow e gestão positiva. Fiz um curso, criei um curso também, gestão positiva, para falar, né, sobre NR1 e fazer, ajudar os líderes e empresas a fomentarem a felicidade no trabalho, né, de acordo com o Uhum. PERMA e todas essas ciências aí.
E é tão Isso. interessante, né? A gente passa tanto tempo trabalhando, né, Kátia, que a gente cuidar do nosso ambiente de trabalho é cuidar da saúde humana, né? Porque Sim. eu vou falar aqui até, né, iniciando aí o nosso papo, a NR1 cuida, né? Ali a gente até fala bastante nisso, que na verdade os riscos psicossociais já são observados, né? A NR1 já existe há muitos anos, só que ela não estava expressamente, né, previsto como risco psicossocial, tal, para que a empresa fosse responsabilizada de forma mais objetiva, né? Então, o que acontece agora com essa atualização da NR1? Fica mais claro ainda de que a empresa tem sim que cuidar dos riscos psicossociais. Não é só de forma indireta, como ergonomia de psicossocial, né, que a gente se falava muito, né, em razão da NR 7 e 7 ou 17, agora acho que é 7. 17. É, e aí, em razão dessa atualização, ficou muito expresso, né? Então, as empresas vai acontecer o quê? Se as empresas que tiverem riscos psicossociais e acontecerem, né, doenças em razão desses riscos, ela vai responder de forma objetiva, né, em razão do risco. Isso vai ser muito difícil ter algum juiz, né, alguém que vá interpretar de forma diferente, porque já vai estar expresso na lei que ela tem que cuidar desses riscos pelo diagnóstico, né, com treinamentos e tudo mais. Até isso também a gente tem que falar, que muito se fala no diagnóstico, né, Kátia, só que as pessoas não percebem que o diagnóstico é só o primeiro passo do primeiro passo, né? É só para Sim, ver onde é que o rombo está maior, para é. fazer treinamentos, né, e melhorar isso, porque o objetivo, na verdade, é que os riscos sejam mínimos possíveis, né? E que não hajam, ou que, né, pelo menos sejam bem pequenos. Então, é isso que vai ser visto pela fiscalização a partir ali do dia 26 de maio, se esses riscos estão acontecendo, né, dentro da empresa. Por isso que é tão interessante as empresas já estarem, opa, saúde! Não, quem conhece a Kátia sabe que tem tosse. É, Né? Seja bem-vinda, Ju. faz parte, faz parte. É uma E aí, bronquite asmática que realmente, com a é mudança do tempo recorrente, agora, olha só, sim. mas faz parte. Sim, sim, eu tive muito, né? Nossa, foi eu tirar o leite, os derivados, assim, hoje eu Sim. como o queijo, que né, ainda me pego, assim, mas quando eu tô exagerando, me ataca um monte de coisa, me ataca um monte de É, alergia. Mas, é. enfim, e aí, estava mencionando, né, dessa questão da gente, é, das Dos empresas. empresários não enxergarem só o risco, né? Exatamente, E cuidar. exatamente. E também perceberem, né, Kátia, como a gente vai falar aqui, é que afastar os riscos, não é, o empresário não tem que se cuidar só para afastar os riscos. Na verdade, ele tem que ver que é uma oportunidade dele colocar a empresa de uma forma assim, ó, alavancar a empresa e fazer a equipe ficar mais engajada e tudo mais. Porque se ela cuidar ali da saúde mental, né, do ambiente laboral, colocar as pessoas, fomentar a felicidade no ambiente do Sim, trabalho, né, retirar os riscos ali, o que seriam esses riscos, né? Até vou aproveitar a deixa. O excesso de demanda, né? O que a NR1 vê como risco psicossocial? Excesso de demanda, falta de suporte, má gestão de mudança, baixa clareza de papel, baixo controle de autonomia, má relação no trabalho, assédio moral, né? Assédios e derivações, enfim, trabalho remoto com isolamento social. Isso tudo acaba gerando um transtorno e causa o quê? Sobrecarga causa estresse tóxico, né? Esgotamento, falta de reconhecimento, redução de motivação e engajamento, conflitos constantes,
causa ameaça social ali, tipo, a pessoa fica em alerta o tempo todo com medo de ser mandada embora, né? Falta de autonomia, sensação de controle zero, isso causa ansiedade, né? A pessoa não sentir controle nenhum. Ainda que a gente deva ali aceitar as coisas que a gente não tem controle, mas a gente sentir que a gente não tem controle nenhum de nada, né? Que a gente só segue regras e é mandado o tempo todo, isso causa muita ansiedade. Ambiente inseguro psicologicamente causa a ativação da amígdala, né, do sistema ali de simpático que a gente fala, que inclusive eu dou umas dicas, o ativo simpático, né, que aí a gente fica o tempo todo em alerta, naquele sistema de luta ou fuga, e o cortisol vai lá em cima, a gente fica hiper estressado, aumenta a pressão, aumenta a possibilidade de dar até diabetes, né, então assim, aumenta a ansiedade. Até vou depois dar uma dica de como fazer um exercício respiratório para baixar um pouco isso. Mas é aquela história, não adianta você ficar fazendo exercício respiratório se todo o resto está com esses riscos sociais, né, Kátia? Sim, é isso mesmo. E assim, é um momento onde o empresário tem agora para resolver os problemas internos, né? Sim. E para isso ele tem recursos também, hoje com mais facilidade do que era, né? Porque Sim. antigamente, antes dessa atualização da NR1, eles só verificavam os riscos químicos, né? Os riscos físicos, que é através da Sim. ergonomia. Então, agora vem a saúde e o bem-estar. Então, tornar-se as pessoas mais saudáveis no ambiente de trabalho. E muitos desses sinais que você acabou de dizer aí, eles passam-se como despercebidos, né? Às vezes, uma Sim. queda de energia da pessoa, a motivação da pessoa, a falta, às vezes, do reconhecimento, né? Esses conflitos, às vezes, recorrentes, isso tudo leva a pessoa ao adoecimento, né? Sim, imagina, a gente passa a maior parte do tempo, como a gente estava falando, né? A gente passa a maior parte do tempo. Olha, hoje está dando tilt em todos os aparelhos aqui, tá difícil o negócio. Não, fica tranquilo. Se cair, a gente Oh, levanta. Jesus! Não, fica travando a tela, o computador não funciona, tá dramático o trem aqui. Mas Fica enfim, vamos tranquilo. lá. É, Mas e tudo isso, né, Ju? A insônia, né? Essa falta de reconhecimento, essa rotatividade crescente. E tudo isso leva ao adoecimento da pessoa. E assim, é assustador quando o nosso mestre apresenta para gente, quando na primeira vez eu ouvi, as posições do Brasil diante disso, né? imagina, diz que o O nosso, estresse, além do estresse, da a depressão e depressão. da ansiedade, do burnout, diz que nós Sim, somos o maior em burnout. Olha o isso, o maior, afastamento por o burnout. primeiro lugar, em primeiro lugar. E o crescimento de 23 para 24, de 68% do adoecimento, né, Ju? É inacreditável, né, isso. Sim, é assustador, infelizmente, né? É inacreditável mesmo. E É. ó, eu tirei aqui o negócio e tá dando tilt aqui. Deixa eu só tentar. Tá me atrapalhando, tá me atrapalhando a concentração aqui, que eu não consigo. Deixa eu só tentar tirar isso aqui. Encerrar. Tranquilo. Oi, oi, voltamos aqui. A Kátia, deixa eu resgatar a Kátia aqui, que tá dando tilt aqui meus aparelhos e fui tentar facilitar, prejudiquei. Deixa eu ver aqui. Oi, oi, bem-vindo. Bem-vinda. Oi, Kátia, querida. Fui melhorar aqui, piorou a situação. Aí derrubei. Ei, Oi, querida, obrigada. Voltou. Fui tentar cheguei, melhorar a situação aqui e deu cheguei. tilt, é. Mas Isso enfim, mesmo. acho que agora eu consegui resolver aqui. Vamos ver. Bem-vindo, Reinaldo. E sim, como a gente estava mencionando, né, Kátia, é um absurdo esses números, né, de ansiedade, depressão e burnout, né, e pensar que isso, a maior parte está sendo causada ali no ambiente de trabalho, né.
sim. É inaceitável, né? Assim, os empresários precisavam tomar consciência de que não é só um papel, um comportamento deles que eles precisam cumprir agora no momento, né? É aproveitar realmente a oportunidade de desenvolver os recursos internamente, né? E coletivos. Fazer com que as pessoas se tornem equipes mais saudáveis, equipes mais engajadas e mais resilientes. Sim, sim. Não, quanto mais as pessoas estiverem à vontade, se sentindo no lugar que deveriam estar, né, Kátia, mais elas vão estar engajadas, produtivas, né? A gente fala Sim. muito na psicologia positiva que a gente tem que buscar ali estar com os 6 pilares, né, do PERMA, bem Bem assentados, né? equilibrados, né? Bem equilibrados. E o que seriam esses 6 pilares, gente? Seria emoções positivas, a gente está ali vivendo com emoções positivas, e isso em todos os âmbitos da vida. E no ambiente laboral também. Então, assim, que a gente tenha, sim, emoções positivas no ambiente de trabalho, tenha engajamento. Como seria esse engajamento? Que a gente esteja aplicando nossas forças de assinatura na nossa atividade diária e num nível do desafio que esteja de acordo com as nossas habilidades, porque se o nível do desafio tiver maior do que as nossas habilidades, vai causar ansiedade. Se tiver menor, vai causar tédio, né? Tédio, E desânimo, tal. Agora, sim. relacionamentos positivos, né? Relacionamentos realmente genuínos ali. Até é interessante aquela pesquisa, né, Kátia, de descobrirem que se a gente tiver um amigo dentro do trabalho, a gente fica mais ainda Sim, engajado, né? É impressionante aquilo, tipo, que o trabalho tenha propósito, né? Esteja em consonância com o seu propósito de sim. vida, que tenha E metas claras, as né? cultura da empresa também, né? Seja uma cultura onde ela dá liberdade da fala do colaborador, né? Porque uma das coisas que a gente percebe e que é ignorado, às vezes, pelas organizações, é ouvir o outro, ouvir a opinião da galera toda. Ah, não, é só o pessoal da gerência para cima. Talvez as melhores ideias estão com aqueles criativos lá embaixo. Exatamente, é. E até a questão dos treinamentos, eu vejo assim, não só não ouvir os que estão na base, quanto também não serem treinados justamente os que estão no topo, né? Então, assim, fica aquela coisa de treinar quem está na base, mas aí não escuta quem está na base. E aí, na hora de treinar, os Bambambam não Não querem estar precisam. no Eles treinamento, não estão precisam, prontos. estão Eles se prontos. sentem prontos. Ah, é, Eles e se aí, sentem tipo, prontos. a conta não fecha, né? Não tem É, como dar liga isso, né? Até é, na mitologia fala muito do quanto o orgulho e o egoísmo nas instituições, no ser humano em geral, né? Mas o orgulho e o egoísmo acaba estragando o ambiente, né? Tipo, uma pessoa que sim, é muito orgulhosa, não tem humildade, ele não vai dar escuta ativa para sim. quem, né? Não vai ter É, feedback 360, né? Porque o líder faz o feedback e espera o feedback dos demais, né? Não abre para os outros apresentarem a sua inovação, a sua criatividade, a sua ideia, porque o orgulho na verdade, é a, a prova da insegurança da pessoa, né? Tipo, quanto mais arrogante a pessoa mais, na verdade, insegura ela é. insegura Porque ela é. então, assim, isso demonstra, eu falo que é a prova do quão insegura a pessoa é, né? Porque a pessoa que é segura, a pessoa que é competente naquilo que faz, ela só eleva a equipe, né? Ela potencializa ainda mais o que os outros têm de bom, né, Kátia? Isso. É, e Eu, quando esses sinais eles não são observados, eles realmente evoluem o burnout, né? O estresse, a depressão e o afastamento e a perda do desempenho, ela vai vir, né? é, E agora a conta vai começar a chegar, né? Sim, e não só, como a gente falou, na verdade, eu falo que a conta já está chegando e a empresa não percebeu, né, Kátia? Sim, Porque tem assim, muitos que nem sabem que é o FAP. não, e assim, ó, tipo, o que a empresa está deixando de ganhar? Ela está deixando de ganhar uma equipe engajada, produtiva, né? Uma equipe que não tenha tanto turnover, Turnover, não tenha tanto afastamento de trabalho,
né, por todas essas doenças, né, por ansiedade, depressão, por burnout, até por DORT, né? Porque um ambiente tóxico, que as pessoas se tratam mal, ou que tem muita sobrecarga de trabalho, ou que tem, né, jornadas excessivas, a pessoa fica tensa e acaba causando mais DORT, né? Tipo, Sim, alergia e DORT. sim, Então, a empresa já está perdendo, né? A multa vai ser só sim. uma coisa a mais, né? Um Não, processo judicial a mais. e você, com certeza, você dá notícia disso melhor do que todo mundo, né? Porque você Todo santo dia eu vivencia no vejo. seu dia a dia, né? O que Aham, que as empresas estão perdendo? Por que que as empresas estão perdendo, né? sim. Quando você lá no tribunal, você faz o A fechamento, análise né? do processo, eu As analiso o análises processo. finais, né? Sim, eu analiso o processo, né? Eu sou assessora de uma desembargadora e, né, eu estou falando aqui por mim, já deixo bem claro, né? Não estou falando em nome dela, pelo amor de Deus, nem vou Sim, falar o nome dela aqui para não dar rolo. Mas sim, né, a gente analisa processo judicial todo santo dia. E todo santo dia eu vejo, você vê, eu tenho 20 anos de tribunal, eu vejo o quanto essas empresas se ferram por besteira, por orgulho, né? Por é, um líder que foi carrasco, né? Ou por sobrecarga nessa questão de assim, ah, não, eu quero economizar, né, com a quantidade de trabalhadores e acaba reduzindo o quadro e com uma jornada gigantesca ou uma carga, né, metas horrorosas, inatingíveis, e aí acha que está ganhando vantagem, só que está dando um tiro no pé, né? Até lá no Congresso da Felicidade, né, Kátia? Eu achei fantástico aquele case lá da MOL, né? Que ela falou assim, eles reduziram para acho que 4 dias, né, na semana o trabalho só. Deram a folga lá para menstruação, acho que 1 ou 2 dias, né, para a mulher que estivesse menstruada, assim, eles tiveram um aumento de produtividade. Então, assim, eles sim. O pessoal está reduziram, mais feliz. né? Mais feliz, As mais emoções engajado, falam tudo. não é? Tipo, não tem essa. A pessoa não fica doida para ir embora, né? Ao contrário, ela fica ali focada, né? Tipo, uma pessoa que não tem E final de rende muito semana, mais, né? leva E rende processo muito para. mais. Sim, leva processo, leva trabalho para casa, final de semana, férias, né? Tipo, o tempo todo cobrado ali, como se fosse um rato de laboratório. Cara, não tem como, não há, né? Eu brinco assim, falei, não há exercício que não há yoga, não há respiração que vá dar conta, né? Se a pessoa É, estiver cheia isso. de coisa, né? Não, É, e tem que fazer realmente de uma forma que reduz essa ansiedade, essa irritabilidade, né? Esse sim. desgaste no total. Eu falo isso de cadeira, Ju, porque trabalhar 33 anos em banco não é fácil. Não é, meu Deus, eu vivi isso com minha mãe, né? Minha mãe trabalhava em banco, eu via isso, né? Sim, E vejo isso nos processos, inclusive, né? O banco é o nosso cliente favorito ali, com certeza, com porque as certeza. metas são Sim, e fora essas questões, né, de não ter meta clara, muitas vezes, né, tipo, a meta é uma, aí no meio do mês a meta muda, né, e a sim, pessoa nunca consegue atingir a meta, tá sempre ali correndo e sim. nunca consegue atingir a meta, ou assim, atinge, só que não sabe nem como é que atingiu, porque as normas para atingir a meta ninguém nem sabe, parece Não são um segredo. entendíveis. Não são entendíveis, é para não Mas entender justamente para mesmo. você não conseguir chegar a um É, denominador comum. exatamente, para não saber se você bateu, se não bateu, se você tinha Justamente. direito, se você não É, tinha, né? E é um rolo, né? é mais ou menos desse jeito, né? E assim, os afastamentos, as doenças, elas acontecem, né? Não tem Claro, como, não tem como, né? sim. E E eu busquei o autoconhecimento, foi justamente para me curar. você Foi vê, justamente para me curar. Você podia contar quantos psicossomáticos já teve, sim, entendeu? E aham. eu, graças a Deus, eu me libertei de tanta coisa, inclusive fibromialgia. Olha só que fantástico, ai, que lindo. É, Não, tudo é tudo. É a eu mente.
Com certeza, não, eu mesma, eu também, né, eu nesse livro aqui, ó, eu conto minha história, né, eu fiquei uns 2, 3 anos bem mal mesmo, bem depressiva, em razão de várias situações, né, várias situações da minha vida, e também, eu mergulhei na psicologia positiva para sair do buraco, sabe, Sim, sim, para voltar a ser a Juliana que eu era, né, e é eu isso. falava, eu falo que primeiro de tudo foi o meu amor pelo meu filho, né? De falar, não quero que ele veja que a vida é uma porcaria, né? Como se a mãe tivesse ali, como se ele tivesse chegado para acabar com a minha vida, né? Para Eu falei, não acabar. posso. É. Eu tenho que mostrar para ele que é justamente o contrário, né? E ali nossa, eu Vem o me resgate. um resgate. Aí eu me enfiei em tudo quanto é formação, psicologia positiva, virtuologia, pós-graduações. Não, Aí eu eu fiz tudo também, eu fiz tudo. Eu fiz hipnose, PNL, inteligência emocional, Ai, que barras de legal. axis. Olha só que legal. Ai, Não, tem umas coisas que não tem nada a ver. Isso, mas estudando lá na verdade tem inteligência tudo a financeira, ver, né? estudando a educação financeira, e vai. Mas Tudo na junto verdade e tem tudo a misturado. ver, né, Kátia? Eu vejo assim, ó, tipo, você vê, hoje eu estudo bastante breathwork também, né? E tem tudo a ver, porque na verdade a gente está lidando com o ser humano, né? Sim, E o ser sim. humano tem tudo isso aí misturado, né? Não adianta aquela época que o povo falava assim, não, você não pode trazer os seus problemas para o ambiente de trabalho, né? Como se fosse um robô que da porta para dentro você Não desligasse tem, uma você não, chavinha. não tem jeito de você virar duas pessoas. Aqui é uma Não coisa, tem. de dia você é É, uma, de noite você é outra. exatamente, não tem. Igual aquela musiquinha, né? Que ele é, né? De um dia é uma coisa, de noite é Pois outra. é, de dia é Não uma tem coisa, de noite é como. outra coisa. Não tem E a como. gente percebe, né, Ju, que aumentando essas emoções positivas e o bem-estar, as empresas vão ter as emoções de mais alegria, né? De mais serenidade, mais interesse, mais gratidão pela empresa. Eu acho que tudo isso vem ampliar aí a capacidade cognitiva, melhorando os relacionamentos, fortalecendo o equilíbrio emocional, trazendo mais resultados para as empresas. As empresas têm que enxergar isso não como uma norma só para eles cumprirem. E é o que a gente tem visto muito, né? Que os técnicos de segurança de trabalho vai lá, faz o PGR, vai lá e faz o DDS. Eu já vi até formalizando de forma O que irregular, nem teve. o que Sim, nem sim. teve, É, justamente, sim. né? E agora, eles têm que estarem conscientes também que 25/5 de 25 foi implementada, né? Tem um ano para eles se adequarem para começar a fiscalização. E Sim, quando começar essa fiscalização, eles vão querer saber o que você já fez, não é o exatamente. que você vai fazer, Exatamente, né? exatamente. Então, é que onde que está? No PGR, no seu e-social, tem que estar prontinho. Sim. Já Então, tem que a ter gente está vendo treinado o muitas pessoal. pessoas, a gente ainda está vendo muitas pessoas acomodadas, achando, Sim. isso não vai chegar aqui, Aham. né? É. Então, a hora que Um alerta começarem até, a né? cobrar, vai deixar dinheiro para eles. Não, um alerta até é que assim, teve um concurso recente de auditores fiscais, né, do trabalho. 900 novos, né? 900 novos. Então, assim, isso a primeira tacada, né? Porque concurso eles vão chamando depois. Sim. Então, assim, vai vir, gente. E assim, a saga, né, de querer arrecadar é grande. Então, assim, você acha que vai passar ileso? Não vai passar ileso, né? O povo acha que tá tudo certo. Não, não tá tudo certo. E assim, como a gente estava falando, não, eu acho que se a empresa se preocupar mais em estar mesmo com um bem-estar ambiental melhor, né, com a felicidade no trabalho, que não é só abraçar árvore, né, embora eu fale que seja bom Não, também, mas não é questão de abraçar árvore, mas não né? é. Muitos pensam, quando a gente fala da psicologia positiva, às vezes eles vão falar assim: vem esse povo de abraçar árvore, né? Abraçar árvore.
Exatamente. Aí, quer ver virtuologia, então, né? Tipo, vai falar de virtudes, né? Tipo, vamos para a igreja agora. Mas não, gente, não é isso, né? É ciência. Desse jeito. Ai, Então, gente. assim, realmente a gente resgatar aí as potencialidades, né? É resgatar a essência do ser humano. Quanto mais ali focado na essência, né? De acordo com as forças de assinatura, né? De acordo com o que a gente fala tanto na psicologia positiva, para a gente entrar em flow, as pessoas que entram em flow, gente, inclusive, né? O que seria flow? É o estado em que a gente fica assim completamente imerso, focado na atividade, sem perceber o tempo passar. Né? Faria mesmo sem estiver ganhando dinheiro. Isso, como que a gente entra? A gente entra em flow se a gente estiver trabalhando em atividades em consonância com nossas forças de assinatura. E no Sim, mesmo nível do desafio enfrentado. Então, assim, isso. que empresa que, ciente disso, não iria querer que os seus trabalhadores estivessem em flow o mais tempo possível? Não é? Sim, Tipo claro, assim, com certeza. E a psicologia positiva vem ajudar justamente identificando essas forças dos colaboradores, e né? não só identificando, mas desenvolvendo, né? A gente pode, Desenvolvendo. inclusive, desenvolvê-las, Sim, evoluindo ainda mais o uso adequado delas. E sim. assim, gente, eu fiz até né, uma palestra esses dias para uma equipe de uma pizzaria. E foi tão legal assim, porque aí eu fiz aquela de reconhecerem, né? Eles Sim, reconhecerem as forças de assinatura um do todos outro. fizeram via e uns reconheceram. Exatamente, todos fizeram via e assim a gente usou no amigo secreto. Na hora de falar do amigo secreto, As eles faziam forças. strength spotting, sabe? Falava das forças que o amigo secreto tinha e por quê. Aí entregava o que ele tinha analisado como sendo e eu entregava o resultado. E a gente fazia a comparação do que os outros viam e do que ele era de fato em razão do via, né? Sim, entendi. Foi muito legal, Entendi. porque Então o aí resultado ficou em off até o final. exatamente, ficou em off até entregar o presente lá Até depois da do amigo revelação do secreto. amigo. Exatamente, até depois. Que Aí, legal. tipo, na hora que revelou, né? Tipo, aí ele já ficou todo feliz porque o outro não sabia quais são de fato as forças dele, né? Na hora que É, foi fazer o Strength Spotting. Aí depois que vai entregar, tipo, ele já vê, tipo, poxa, essa pessoa tá me vendo dessa forma, né? Aí vai ver, ele tem outras forças ainda. Então, assim, é como se somasse as forças, sim, né? Que sim. ele tem de bom. Então, é muito interessante, assim, e dá um engajamento super, né? Porque a equipe começa a se ver como família, com um olhar mais empático, né? Não tem mais tanto conflito, acaba se sentindo mais pertencente, né? E isso tudo gera engajamento, gera produtividade, gera menos turnover, gera menos Sim. afastamento, né? Então, é fantástico essas práticas, né, Kátia? E assim, sem dizer que isso não precisa ser somente uma única ferramenta, tem várias formas de Nossa, você tem fazer, mais de né? Como 80, é. a Aham. roda de conversa, são 70 atividades, né? Sim, sim. 70 70, intervenções fora as que o prof inventou, fora as outras dessas todas, né, que a gente estudou também de outras ciências, né? de outras ciências, justamente. E assim, o empresário, a hora que ele fazer o mapeamento, né, da organização dele e dos setores, ele não esquecer que não está fazendo o mapeamento das pessoas, que não vai ser avaliado as pessoas, e sim o ambiente, né? E não Exatamente, é fazer o mapeamento só para cumprir PGR, Sim, né? sim. Ele fazer o mapeamento e logo ele fazer o diagnóstico e fazer o plano de ação para as intervenções. Claro, Muitas vezes precisam, claro. E aí né? já sai com o plano de ação pronto ali, né, para melhorar. É fantástico isso, né? Sim, E eu falo assim, até as pausas conscientes, né? Eu estou estudando muito sobre respiração, e os efeitos, assim, são fantásticos. Para começar, né, tipo, uma equipe que respira de forma mais adequada, ela tem um foco maior, uma clareza mental maior, não tem ruminação de pensamentos negativos, sabe? Tem pressão arterial menor,
né? Tipo, o estresse é regulado, a reatividade, né? A irritabilidade diminui drasticamente. Tipo, Sim. eu tô, é impressionante, assim. Então, tanto que um protocolo, assim, tipo, eu passei isso também para essa equipe, né? De 4 em 4 horas, fazer uma pausa de 5 minutos, pausa consciente de 5 minutos Respirar. para respirar, gente, né? Deixa a dica aí, Ju. Então, já vou dar dica. Para começar, né? Ó, para começar, você tiver ali muito estressado, muito estressado, muito estressado, para começar, faz suspiros fisiológicos. Faz 5 suspiros fisiológicos. O que é isso? É você fazer. Sabe aquela inspiração que a gente faz quando a gente dá uma chorada assim? A gente faz. Sabe? Tipo aquela coisa assim? Então faz isso 2 vezes. Então você faz. E solta a boca, né? Solta pela boca esse. Vamos fazer junto. Vai lá. Terceiro. Vamos pro quarto. E quinto. Oh, Não, só isso beleza. Olha aí. que alívio. Já mudou a Só isso energia aí já total. muda energia. Já A muda frequência é energia. outra. Já o parasimpático já eleva ali, já dá uma quietada no simpático. Vocês já percebem que até uma zonzurinha, assim, né? Uma leseira. Isso Fica aí, meio assim, zen. um zen. E assim, e uma outra dica também que eu dou é fazer respirações coerentes. Se você, o ideal é a gente fazer respirações coerentes, que seria isso? Respirações que a gente conta, por exemplo, né? Você pode contar até 4, inspirando, contando até 4, e expirando, contando até 4, por 5 minutos também. Só que o ideal é a gente fazer pelo menos 5, contando até 5 ou 6. Por quê? Porque foi cientificamente comprovado que se a gente respira 5 a 6 respirações por minuto, né, respirações completas, a gente baixa a pressão, tem muitos benefícios para a saúde, né, tanto física quanto mental. Então, o ideal é a gente respirar contando até 6, né? Inspira, porque aí o inspirar e o expirar vai dar 12, né? Sim. Então, assim, o ideal é isso. E sempre assim, pelo diafragma. Como a gente respira pelo diafragma, né? Para quem não tá. Isso, com o indicador. Segura com o indicador, né? Solta que vai, o corpo já pede para ser pelo diafragma, né? É. E É principalmente pelo. impressionante. Impressionante, né? Isso. O dia que eu soube disso, eu falei, gente, ó, É tá tudo em nós. fantástico, é. Tá tudo em nós e É a gente fantástico. não A sabe, né? respiração diafragmática. É, e fora isso, respirar pelo nariz, gente. Tem tantos malefícios de respirar pela boca que é inaceitável, assim. Tipo, uma criança que tem respiração bucal, ela vai perdendo o queixo, ela vai a arcada dentária vai ficando toda torta, né? Vai dando papada, ela vai ficando assim, ó, tipo, muda o osso facial, sabe? Assim, ó, enquanto que respirar pelo nariz, a gente baixa essa frequência, respira menos, perde menos hidratação, né? Uma respiração bucal a gente desidrata muito mais rápido, cansa muito mais rápido, manda oxigênio muito menos do que a gente absorve menos oxigênio respirando pela boca. Então, assim, por mais que pareça que não, né? Tipo, mas é muita coisa. E numa empresa, você pode fazer pausas, né, conscientes ali de 4 em 4 horas, não, 5 minutos é muito, vai dar, né, ali 15 minutos por dia é muito, né, muito. Só que o tanto que fica E focado vai depois da render clareza mental, vai render muito mais, né, baixa o o foco, né? estresse, fica mais focado, baixa o estresse, a irritabilidade baixa, você não vai mais responder de qualquer jeito, tanto para o chefe quanto vice-versa. Os feedbacks vão ser mais assertivos, né? Então, é fantástico isso. São práticas, você vê, que não custa nada, gente, né? Respirar, né? É. Então, assim, Não né? custa, e é só fazer da forma correta, que na verdade é impercebível que está errado, né? Aham, A gente nasce fazendo correto, porque exatamente. observa um bebezinho em cima de uma cama para você ver a respiração dele. A barriguinha dele fica assim, ó, né? Aham, Aí depois a gente cresce e esqueceu. exatamente, é. A criança esqueceu bem isso, né? Esqueceu.
É esqueceu como a verdade. forma correta de respirar, É, né? e até a questão dos industrializados, né? Falaram também que, em razão da nossa comida ter ficado mais mole, a gente ficou mais assim, meio bobão, né? Para mastigar as coisas, aí fica com essa coisa de ficar com a boca aberta, a questão de ficar no celular ali ou na TV, né? Também quando a gente vê, a gente está ali, ó, né? Feito né? Um alienado, né? Respirar é um remédio gratuito e disponível, verdade, né, Gratuito. E Maria Amélia? assim, quando a gente tem na força da gente, né, nas forças altas, a apreciação da beleza, o respirar na natureza é muito gostoso, né? Nossa, nem fale, né? É um Até oxigênio, ó, é, novo, é. renovação. E aí eu falo até mesmo no trabalho, por exemplo, ó, tipo, o tempinho ali de você parar para respirar, olhar pela janela e apreciar a paisagem, né? Ou tipo, na É, hora do cafezinho, até no cafezinho ali, você parar e sentir o odor do cafezinho, né? sim. Até a gente até fala nos shots de presença, né? Os shots de ficar no aqui ou agora. Até na hora de fazer xixi, gente. Vai fazer xixi? Não vai pensando no que você vai ter que fazer ou no que você não fez. Tipo, Celular vai na mão. pensando, no celular na mão, né? Tipo, vai fazer xixi contando os passos, contando a respiração lá, já vai pro banheiro contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabe? Perceba até a temperatura do seu xixi, né? Vocês vão Sim, ver, o cérebro agradece. O cérebro sim. agradece. Você vai voltar com outro foco, outra cabeça, não vai ficar com os pensamentos ruminando lá coisas negativas. Só essa mudança de hábito assim tão pequena, né? É E tão verdade. importante. E assim, o ser humano, ele precisa ter esse start de olhar para os seus comportamentos. Eu É, observo isso demais, demais. Eu me lembro que eu fiz um treinamento onde nós avaliamos as pessoas que caminhavam, que andavam, que dançavam e como elas serviam o prato delas e como elas comiam. olha que E legal. meu Jesus, as Ah, pessoas têm noção do como elas funcionam. eu imagino, E na imagino. academia, quantas pessoas estão na bicicleta e estão lá com o celular? Aham, aham, Celular, sim. o Acaba tempo nem. todo. Tipo, a pessoa nunca está onde ela está, né? Ela nunca está onde está. Justamente, Ela está justamente. sempre só o corpo presente, a alma sempre. Sim, Então, assim, quando ela vê, passou a vida, ela não esteve, né? Ela desse não modelo. esteve, né? Só fica ou no passado ou no futuro, né? É, Isso causa muita ansiedade, né? Muita agonia, inclusive depressão, porque quando ela vê que passou, ela não esteve presente, ela não sentiu nada, a vida começa a ficar meio sem significado, né? porque está tudo muito acelerado hoje, né, Juliana? E a gente vê que as pessoas precisam virar esse olhar para elas, observando o que elas podem melhorar, É, né? aham, E a gente melhorando, a gente melhora ao redor da gente, com certeza. Com né? certeza. Até né, quando a gente fala muito de empresas, né, a gente direciona muito a empresas em razão da NR1, mas é óbvio que a gente não tira a responsabilidade, a autorresponsabilidade de cada colaborador, né, de Sim, buscar também se evoluir, melhorar e tudo mais, né? O que a gente sim, fala é que a empresa pode fomentar a felicidade, pode fomentar essa curiosidade, essa consciência, né? Porque muitas vezes os colaboradores não têm essa consciência. E de repente a empresa, visando aí né, o benefício próprio, mas o alheio também, ela acaba atingindo tudo ao mesmo tempo. E é, vai estar beneficiando o colaborador e beneficiando a própria organização. Né? mas o Então, colaborador tem que ter consciência de que é como você utilizar a EPI. exatamente, Tem muitas empresas que você chega, tá bonitinho lá o setor de EPI. Aí você olha, numa turma de 8, 3 não estão usando o abafador. Aham, Um não está com óculos, está com ele aqui, ó, no aham, pescoço, sim, né? sim. Agora,
os riscos psicossociais é como você estar cuidando de você mesmo. Como? Se você vai utilizar uma bandeja no seu forno para assar um pão de queijo, que nós mineirinhos aqui gostamos do pão de queijo, né? Ai, que delícia, eu também. O interior de São Aí, Paulo é muito ali, ó, com pão de queijo. aí Cafezinho com você. pão de queijo. Pois é, menina. Aí você não vai abrir o forno sabendo que está acabando de assar o pão de queijo e pegar com a mão. Você vai Exatamente, colocar uma luva. Alguém precisa te pedir para colocar uma luva? exatamente. E E assim, os aproveitar a riscos, oportunidade, né? o A empresa bem-estar, estiver dando isso, os riscos psicossociais, ninguém precisa te ficar te falando. Olha, respira melhor. Olha, não ingere tanto álcool. Ó, vai fazer uma atividade física. Poxa, gente, isso tem que ser natural, sim, sim, é. né? Não precisa que você, a empresa precisa cuidar de você dessa forma, porque você é responsável por você e não precisa que a empresa assume isso agora. E tem pessoas que às vezes, como empresário, o governo está passando a responsabilidade dele para a gente. Não é. Isso é um despertar dos dois lados, é o empresário e o Sim, colaborador. sim, Então sim. vamos levar o EPI do bem-estar, É, né? é o EPI do bem-estar, boa ideia. EPI do bem-estar. O EPI É do bem, bem-estar. Eu estou até formatando algumas coisas para eu poder levar. Uma delas, que eu já falei com você, e que eu trabalho, que tá, eu estou vendo que o tanto está passando rápido, agora mesmo a gente termina, e eu não falo. ai, E eu não fica à falo vontade. da liderança positiva. Ah, pois é, é. A Aham, liderança positiva, inclusive financeiramente, né? sim. Aham, Porque liderar positivo é você viver com coerência, né? E quem cuida da mente, ele cuida também das suas escolhas. com E certeza. escolher ter uma saúde financeira positiva é maravilhoso, gente, né? Ju, no banco, eu já ficava pensando como que era aquela situação do povo. Ganhava mais, gastava mais ainda, né? Não conseguia guardar, não conseguia, estava endividado o tempo todo. Pegava dinheiro num banco para trazer para o outro, para poder cobrir, e aquela correria, e devolve cheque. Eu tenho uma empresária que eu não posso olhar para ela até hoje, que ela fala assim: o único cheque que foi devolvido na minha vida foi você que devolveu. Eu não, gente, é o banco. Até hoje, Não, e não entendeu? é no banco, né? Devolveu porque ela gastou mais e, Porque né? ela não tinha dinheiro, ué. Se ela não É, tivesse dinheiro, não tinha tido problema. sim, sim, exatamente. Então, eu vejo que a saúde financeira, ela influencia muito nos resultados dentro das empresas. Com certeza. Comprovadamente, Juliana, que 30% a menos da produtividade daquele cliente, daquele colaborador que recebe ligação de cobrança, mensagem toda hora, chega em casa, tem uma cartinha debaixo da porta, vai no correio, na caixinha do correio está cheio de cobrança, né? Ele não fala das finanças com a esposa tem um cartão, ela gasta mais do que isso, gasta o dela, o dele, tudo. Então, gente, a educação financeira ela é fundamental. Então, Sim, quando o líder positivo, que ele fala da psicologia positiva, ele fala da alegria, da felicidade, do bem-estar, ele engaja a equipe dele, ainda ensina e fala para ele sobre finanças, é maravilhoso, porque sim, ele é o exemplo. claro. Não, e fora isso, você vê, bate várias coisas, né? Bate a questão das pessoas se sentirem mais seguras e as pessoas seguras não assediam, né? Sim, Não ficam com medo de ser tirado do cargo onde está pelos sim, outros, então não fica fazendo inferninho no ambiente. sim. Então, o líder que esteja com tudo em ordem e tem aí uma reserva financeira, ele Sim. não vai ficar com esse desespero Ele é de equilibrado, perder. ele traz clareza, ele traz confiança para a equipe dele, Exatamente, né? Então, com isso, o ambiente é todo diferente. é, com certeza.
Com né? certeza. Então, o E, ambiente dele, ele é mais estável, o ambiente, as pessoas participam mais, as pessoas têm menos turnover, né? A rotatividade é menor, tem mais colaboração, porque sim, faz todo sentido para esse sim, momento nosso. sim, Tá com claro certeza. para você o líder positivo agora, com as Agora sim, finanças, é quando ela falou, inclusive? porque assim, eu sempre, o líder positivo, eu sei, né? Agora, liderança positiva financeira, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, olha, Pois Kátia, eu é, vou é querer um saber disso. bem-estar que é multidimensional. Muito bom, adorei. E assim, trabalhar o propósito, trabalhar as forças pessoais dessas pessoas, desenvolvendo esses comportamentos financeiros mais saudáveis, né? Reduzindo a Sim, ansiedade, aumentando aí a sensação do controle. Assim, essa sim. liderança positiva reflete nas finanças e no todo ao redor dele. É verdade, com certeza. Ô, Amada, então eu vou para a gente ir finalizando aí, eu vou dar até, né, algumas dicas aqui para o pessoal do que já praticar, né? Do que já colocar Sim, ali para praticar. Coloca, de repente, uma reunião por semana para vocês reconhecerem um erro que aconteceu. Né? Isso aumenta a humildade. Tipo assim, olha, vamos reconhecer esse erro aqui. O que que a gente aprendeu com esse erro? Né? Não para indicar culpados, mas olha, qual foi a oportunidade que esse erro nos deu de aprender, né? Para que a gente faça algo melhor ainda. Tipo, isso é muito legal fazer. Tipo, cada líder identificar ali durante a semana a força de um colaborador, né? Ou colocar todos ali para identificarem, nossa, olha, quais as qualidades, né, de cada um. Fazer três coisas boas, a gente fala, tipo, reconhecer também, né, nessas reuniões, olha, valorizar. valorizar as conquistas, sabe, coletivas ou mesmo individuais, né, Sim, tipo, nossa, olha, foi muito legal isso aqui, né, tipo, perceber que a liderança é uma pessoa que tem que ajudar o colaborador a chegar à meta, não a ficar cobrando por que não fez. Se ele não fez, é porque ele não está conseguindo fazer, né? Tipo, agora parece que o por quê? básico Porque está precisa ser precisando de apoio, de tá ajuda? precisando Qual de é o apoio, suporte, né, que eu né? posso? Tipo, ó, se por esse caminho não tá dando, o que que você acha aí por esse outro caminho, né? Tipo, micropausas para respirar, como a gente falou, faz micropausas de 5 minutos, né? 4 vezes ao dia, essas micropausas de 5 minutos, gente, mudam uma vida. Baixa a pressão, né? Aumenta o foco, aumenta a clareza mental, diminui a ruminação, né, de pensamentos negativos, sabotadores. É fantástico. Faz a análise das tuas atividades laborais, reparando ali no que teu propósito de vida pode aproveitar ali naquela atividade, né? Tipo, faz uma relação, tenta fazer o job crafting, que a gente chama, com forças. Perceba no que você pode usar as suas potencialidades naquela atividade, né? Ainda que não seja ali a sua atividade que você faria para a vida inteira, aproveite esse momento para usar o que você tem de melhor nessa atividade que você está realizando agora. Né, a gente fala, pratique esperança, né, no sentido de faça metas claras para você mesmo, né, Não, tanto de não do atividades. verbo esperar, né? A Não do esperança verbo do esperar, esperançar. exatamente, esperançar. Boa. Tipo, né, e o fechamento ali, né, da gente estava falando, olha como é interessante todos esses conhecimentos, tudo acaba se voltando para quê? Não fique preocupado, as empresas, líderes e tudo mais, não fiquem preocupados apenas em afastar riscos psicossociais, né? Se preocupem em realmente fomentar aí a felicidade no trabalho, o bem-estar, né, no ambiente de trabalho de todos, porque isso aí, gente, vai aumentar o engajamento, a produtividade de forma sustentável, né? Sim, Todos o vão ganhar. resultado virá. O resultado virá Com o por tempo, não tem consequência. mágica, né? Não tem mágica, mas eu É vou te com o dizer assim, tempo. ó, de menos de 6 meses vocês já vão começar a perceber Sim. a diferença, né? Então, assim, ó, tem mais de 6 meses aí, ó, para vocês. Mais não, né? Mas dá quase 6 meses aí, ó, até começar a vigência aí da alteração da NR1. Sim. Comece já, né, essas mudanças. Façam essas pausas de respiração aí. E aproveitando, né, já que a gente está terminando aqui,
Vou convidá-los aí para conhecer, né, meu curso de gestão positiva, que eu vou, né, já criei, já está com a inscrição aberta, que eu vou passar ali a base da NR1, né, para esclarecer o que é riscos psicossociais, qual é a responsabilidade das empresas nisso, e logo em seguida já colocar ali como a empresa pode fomentar essa felicidade no ambiente de trabalho, para as equipes e tudo mais, com toda essa base da psicologia positiva, da virtuologia, com breathwork, com exercícios respiratórios aí em todo encontro, né, com 8 encontros. Enfim, tá no link da minha bio, né, o link ali para vocês saberem mais sobre isso, tá bom? E fico, Show, né, dou à show. disposição para a Kátia também falar dos serviços que ela oferece, Kátia. Que maravilha. Então, eu, como mentora empresarial, né, eu quero muito estar dentro das empresas, levando a educação financeira para os líderes e os colaboradores, e principalmente a liderança positiva, né? Vão trabalhando aí o bem-estar, a saúde e os riscos psicossociais, levando o engajamento, a alegria, a felicidade aí para as empresas terem melhores resultados, né? E para o início do ano também, final de janeiro, início de fevereiro, planejamento 2026, a gente vai estar trabalhando aí os sabotadores, o que não está deixando você realizar aquilo que você planeja no dia 31 de dezembro, Ai, que viu? legal. Show de bola, show de bola. Maravilha, Enfim, né, Ju? amada, eu agradeço muito, né, a nossa Eu que live aqui, agradeço. a parceria, foi show, né? Espero que o pessoal curta também, tenha curtido, e quem for assistir depois a gravada também, né? Acabou que Sim, ficou meio. Vão ter 2 vídeos aí, eu vou ter que, né, colocar um, depois colocar o outro, com porque a gente certeza, não, caiu no mas meio do fica caminho. tranquila. Mas, Tá enfim, a tudo gente vai, certo. vai compartilhar ali depois Sim. nos Instagrams e vai dar tudo certo. Com Obrigada, certeza, Ju. amada, né? Eu Foi que te show. agradeço imensamente, viu? Desejo muito sucesso, felicidade para você aí. Há muito flow no final do Amém. ano, né? As festas estão chegando, né? Que Deus abençoe muito você, sua família, tá? Amém, E amém. gratidão é a Igualmente. vocês que estiveram por aqui ou que vão ver, assistir essa live depois. Entre em contato com a gente em qualquer dúvida que vocês tiverem pelo direct. Tanto eu como a Ju estamos aqui disponíveis para ajudá-los, tá bom? Verdade. Obrigada. Um Eu que te beijo. agradeço. Ótima noite, Beijão, amada. boa Até. noite. Tchau, tchau, Fiquem queridos. com Até. Deus.